Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamada Believe, creia, creia. Hoje é a primeira das rodadas e a gente vai até no domingo de Páscoa, que é sem ser esse próximo domingo, no outro domingo, dia 21. Então, se Deus nos der vida e saúde, a gente termina essa série chamada Believe no dia de Páscoa. Domingo de Páscoa, domingo que a gente celebra a ressurreição do nosso Salvador. Eu acho linda essa história de Páscoa, e é uma pena, a Guia, minha esposa, ela gosta de dizer uma coisa, eu acho interessante. Ela fala que é meio que uma armadilha até, para que a gente só consiga falar de algumas coisas em determinadas épocas. Vocês já repararam que a gente só consegue falar do nascimento de Jesus na época do Natal? Qualquer outra época que você falar do nascimento de Jesus, dá a sensação de que assim, está meio fora de época, está meio perdido esse negócio, sem parar para perceber que o fato de que Jesus nasceu é um dos grandes presentes que nós temos. Mas nós somos escravizados a só poder falar do nascimento de Jesus numa determinada época. Nós somos escravizados a só poder falar da morte e da ressurreição de Jesus numa certa época. Eu não. Nós não podemos ser escravizados por essas coisas. A palavra de Deus é repleta, né, de histórias para nós, repleta de ensinamentos para nós, e nessa série nós vamos rodar por uma lista de ensinamentos de uma pessoa muito especial. E essa pessoa especial foi alguém que teve, por um grande privilégio, o carinho de Jesus Cristo como ser humano. Imagina alguém ter o privilégio de ser amigo, de abraçar, de estar em contato mais próximo, que normalmente quando a gente não tem tanto contato mais próximo, a gente só dá um cumprimento, aperto de mão, distante ainda por cima. Distante ainda por cima. A Bíblia tem algumas narrativas que contam as histórias de Jesus, e 4 narrativas, que a gente na realidade chama de evangelhos. Os 4 evangelhos são histórias do tempo de vida humana de Jesus Cristo aqui, o seu ministério, a sua obra, o seu ministério, todo o seu trabalho, a gente tem nesses 4 livros. Mas é interessante, e para a gente, para efeito de estudo, a gente acaba dividindo, tem um grupo desses evangelhos que a gente chama de sinópticos. Você pode repetir essa palavra difícil? Sinópticos. Não é nada demais não, tudo que isso aí quer dizer é que eles saíram de uma mesma fonte. A ideia é só essa, esses textos saíram de uma mesma fonte. Dos 4 que a gente tem, 3 deles são partes desse bloco, e esses evangelhos sinópticos, eles são Mateus, Marcos e Lucas. Quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, a gente começa com esses livros, Mateus, Marcos e Lucas, são sinópticos, e a ideia, eles saíram de uma mesma fonte, e a ideia é que o primeiro deles, e a fonte principal, foi de onde os outros se basearam, foi Marcos. Marcos foi um rapaz de muita boa influência. A Bíblia fala de um dos parentes deles, dependendo da versão e como foi a tradução do grego, uns falam que é primo, outros falam que é tio, não faz muita diferença. Mas um dos parentes de Marcos, bem relacionado, foi um dos primeiros discípulos. O nome dele era José, mas ele tinha um apelido, Barnabé. Ele foi um dos primeiros missionários, e Marcos era aparentado com ele. Eles tinham não só esse parentesco, mas eles tinham amizades íntimas com Pedro, um dos discípulos, um dos primeiros discípulos. Uma ocasião, o livro de Atos conta isso, Pedro estava na prisão e Deus o liberta miraculosamente. Pedro vai para a casa da mãe de Marcos. E o que os historiadores acreditam é que a fonte, quem contou para Marcos que Marcos não teve o privilégio de andar com Jesus, quem contou para Marcos as narrativas que ele faz foi Pedro. Eu imagino que porque eles eram íntimos, devia chamar de Pedrão e Marquinhos, né? Provavelmente eles faziam assim. E Marcos escreve a sua narrativa, é um dos menores textos que a gente tem dos evangelhos. Marcos escreve a sua narrativa, Mateus e Lucas se baseiam no seu texto. Mas a gente tem um caso à parte, João. João é um caso à parte. E se você quer entender a respeito de Jesus, se você quer conhecer a intimidade de Jesus, estuda o texto que João escreve. Me arrepia. Literalmente. Estuda o texto que João escreve. João foi essa pessoa. Aliás, na última ceia que eles tiveram juntos, João fala disso. Ele foi aquele discípulo que estava deitado no Senhor.
abraçado. O discípulo que era apelidado, imagina você andou com Jesus Cristo lado a lado, 3 anos de trabalho junto com ele, e você é conhecido como o discípulo amado. Pensa bem, esse é João. O que diferencia João dos outros 3 é uma coisa interessante. João foi testemunha ocular. Ninguém contou para ele. Ninguém contou para ele. Todo o escrito de João, o desafio que ele faz, toda a estrutura que ele conta é baseada naquilo que ele viu. Ele viu. Você já foi desafiado em uma coisa que você viu? Você viu a coisa acontecendo, estava lá, você estava presente, e alguém fala, eu acho que não aconteceu não. O que você fala? Não, aconteceu, eu vi. Eu vi, você usa do pleonasmo absurdo, e você fala, eu vi com esses olhos que a terra vai comer. Eu vi. Ninguém tira de você a consciência, a certeza de alguma coisa que você viu. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não acreditem em foto e em vídeo mais não, porque tudo isso é manipulado. As pessoas bonitas, né, no Instagram, quando você vê de perto, que coisa. Que coisa mais... Não era isso que me venderam. Não foi essa a imagem. João foi testemunha ocular dos acontecimentos com Jesus. A gente vai começar nas primeiras partes que João escreve. Mas deixa eu dar um spoiler para vocês e dizer, João, ele faz uma coletânea das coisas que aconteceu na vida de Jesus. Ele coleciona fatos, ele coleciona coisas que ele chama de sinais. Sinais não é o assunto de hoje, é o assunto de domingo que vem. Se você achar que vai ser interessante, você volta domingo que vem que a gente vai falar de sinais. Mas ele junta essa coletânea de sinais, de coisas que aconteceram, e ele dá a razão pela qual ele escreveu. Aliás, Mateus, ele escreve especificamente para um público judeu. A ideia de Mateus é dizer para o público judeu que Jesus era o rei que eles esperavam. Marcos escreve para o povo romano. Era o povo que governava a época, que sabia das coisas, que ditavam as regras. Marcos escreve para eles. Lucas, que era grego, ele escreve para os gregos. A Grécia, o berço da civilização, os gregos queriam conhecimento. Lucas era médico. E ele escreve de Jesus como sendo um homem. João escreve para todo mundo. O público dele somos todos nós. E ele conta a razão pela qual ele escreve. Olha o que ele diz no fim do seu livro, João, capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus realizou, onde que ele realizou isso? Na presença dos seus discípulos. Repare como que para João isso é importante, o fato de que eles estavam presentes. Eu vi. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Esse livro que ele está falando, o quê? A Bíblia? Não. Ele está falando do escrito dele, o que ele estava escrevendo. Não estão registrados nesse livro que eu estou escrevendo. Mas estes, o que ele escreve durante o livro, foram escritos para que vocês façam o quê? Creiam. Creiam o quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo, tenham vida no seu nome. O escrito de João tem esse propósito, que você crê. Essa é a ideia da série Believe, crer. A minha expectativa pessoal é que nós todos saiamos daqui com a nossa fé fortalecida. A minha expectativa pessoal é que se você não tem fé em Jesus Cristo, que essa seja a oportunidade de que você venda, você crê. Você crê. João capítulo 1, verso 1, ele começa dizendo assim, no princípio era aquele que é a palavra. Se você tem uma versão mais tradicional da Bíblia, você tem aquele que era o verbo. Ou se você ainda tem uma versão de colecionador, o Logos. A palavra. Ele estava com Deus, ele o quê? Era Deus. A ideia de João é toda essa. João quer mostrar que Jesus, ele quer mostrar que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. João quer mostrar isso. Ele quer mostrar que Jesus Cristo é o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Ele é aquele que foi prometido, que viria. A primeira promessa que tem a respeito de Jesus Cristo acontece ainda no início da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva se distanciam de Deus porque eles pecaram, o próprio Deus faz uma promessa. Vai vir alguém que vai nascer de uma mulher, da semente da mulher. Vai vir alguém que vai pisar essa serpente. Vai vir alguém que vai destruir essa obra de Satanás. Vai vir alguém que vai reconstruir o elo com Deus. A expectativa de João é dizer, Jesus é essa pessoa.
Jesus é esse Messias, é esse ungido, é esse prometido. Jesus é o Filho de Deus. João continua na sua história, ele conta diversos detalhes a respeito de Jesus Cristo, neste primeiro capítulo do seu livro, mas a presença de Jesus com ele foi algo tremendo. Ele foi um dos discípulos, o mais novo de todos eles. Os historiadores acreditam que ele tinha por volta de 15, no máximo 16 anos de idade, quando ele começou a andar com Jesus. Um menino. Eu estou com quase 45, então eu estou subindo a proporção do que a gente vai chamando de menino. 39 para mim ainda é menino, né? Um menino, João, um menino, está ali, 16, 15, 16 anos de idade, mas ele escreve esse livro, não foi enquanto ele estava andando com Jesus. Os historiadores dizem, o que a gente tem de narrativa, é que esse livro foi escrito por volta do ano 90 ou 100 da nossa era. Oh, já não era mais menino quando ele escreveu. Mas olha o impacto que Jesus faz na vida dele. Olha o que ele diz. Aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós. Ele creu nisso, ele acreditava nisso. E ele fala, nós vimos a sua glória. Se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, a sua mente pula automaticamente para um episódio que acontece com os discípulos. Uma ocasião, Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos um pouco mais a respeito dele mesmo. Eles estavam assim meio perdidão, sem saber quem de fato Jesus era, e Jesus separa 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. João está lá outra vez, ele sobe uma montanha com Jesus, Jesus se deixa mostrar um pouco da sua glória. Esse texto a gente conhece na palavra de Deus como a transfiguração de Jesus. Ele vê a face gloriosa de Jesus, não simplesmente como um homem, mas um pedacinho de Jesus como o Deus. Esse episódio é tão impressionante que Pedro, nessa ocasião, ele nem queria descer para encontrar com os outros discípulos de onde eles estavam lá. Ele falou com Jesus, vamos fazer aqui, vamos fazer umas cabanas aqui, a gente fica todo mundo aqui, vamos ficar acampado aqui, não vamos mais sair daqui. Mas na realidade Jesus tinha outros planos para eles. Outros planos para eles. Todos os discípulos, com exceção de João, tiveram mortes cruéis. João foi o único que morreu com muita idade, embora tivessem tentado matá-lo, mas foi o único que morreu de morte natural. Todos os outros foram executados. E o impacto é tão grande que ele fala, nós vimos a sua glória, mas não uma glória qualquer, glória como a do unigênito do Pai, do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. A ênfase que João faz é sempre nessa ideia de que nós vimos. Ele não está contando uma história. Essa história contaram para mim. Essa história eu escutei falar. Dizem que aconteceu. Não. Ele fala, nós vimos. Foi o que eu vi. Foi o que eu vi. Aliás, João tem outros escritos na palavra de Deus. Ele tem 3 outras cartas, pequenininhas, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do livro do Apocalipse. E na sua primeira carta, olha o que ele fala. O que era desde o princípio, ele começa dizendo assim a carta, primeiro livro de João, a primeira carta, desculpa, capítulo 1, o verso 1. A mesma história que ele começa no Evangelho. O que era desde o princípio. Mas olha o que ele fala mais. O que ouvimos. O quê? Vimos. Mas ele não fala só vimos. Olha como é que ele fala. O que vimos com os nossos olhos. Eu não vi com o olho dos outros, não. Eu vi com o meu olho. O que vimos com os nossos olhos. Olha como é que ele exagera o pensamento. O que nós fizemos o quê? Contemplamos. Eu vi, eu ouvi, eu vi com o meu próprio olho, eu contemplei, e olha o que ele faz, as nossas mãos fizeram o quê? Apalparam, literalmente João está falando, essa é a minha experiência, eu senti, eu estava lá, é isso, ele termina dizendo nesse verso 1 da primeira carta, que nós proclamamos a respeito da palavra da vida, de Jesus. Literalmente o que ele está dizendo aí, quando ele escreve essa carta, o que ele está dizendo é o seguinte, o que eu falo a respeito de Jesus, eu não falo por me contaram, não. Eu falo porque eu vi. Eu estava lá, eu experimentei, eu reparei que a promessa de Deus se cumpriu. Aleluia, né? Aleluia. Mas, voltando lá no evangelho dele, ele escreve, ele conta a história, ele fala lá aquele texto que nós lemos, o que era no princípio, era Deus, estava com Deus, era Deus, ele fala desse impacto que ele teve, que nós vimos a sua glória que como só o único filho do Pai pode ter,
cheio de graça, cheio de verdade. Ele vai e conta uma história a mais, ele conta de um outro João, o que a gente conhece como João Batista. João Batista aí não é que ele era, a igreja dele era batista, não, é que ele batizava. Podia ser João presbiteriano, João assembleiano, João metodista, não importa. Ele era, o que ele fazia, é só o nome dele. Aliás, pelo que ele fazia e o jeito que ele vivia, ele estava mais para assembleiano, que o bicho era bom, cabra quente. Aleluia, né? Ele conta a história de João, e João fazia umas coisas tão diferentes do que as pessoas estavam na expectativa, que os religiosos chegaram para João, o Batista, e falaram para ele, vem cá, você é o Messias? E João fala claramente, assim que narra, não, eu não sou o Messias. Ele fala, então você é o quê? É uma reencarnação do profeta Elias? Ele fala, não sou. Você é o profeta que a gente está esperando? Ele fala, não, eu não sou. Então quem que você é? Para que você batiza? Ele fala, não, eu batizo porque eu fui chamado para batizar, mas vai vir aqui, eu batizo com água, vai vir aquele que vai batizar e que vai selar vocês com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E ele tem essa conversa com aqueles religiosos. E o texto continua dizendo, e diz assim o verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando. Esse João aqui não é o que está escrevendo o texto, é João Batista. São dois Joões aí, guarda aí. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se. E olha o que ele fala. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que nós esperávamos. Esse é o Messias que nós esperávamos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina a expectativa das pessoas que estavam ali à volta. Eles conheciam a história. Eles sabiam que estavam esperando por aquele cordeiro imaculado, que viria para de uma vez por todas acabar com aquela necessidade de oferecer sacrifícios continuamente e de uma vez por todas estarem bem na presença de Deus. E João identifica, está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passa o dia, no dia seguinte, João deu o seguinte testemunho. Eu vi, isso é João Batista, de novo. O que ele fez? Ele viu. Contaram para ele? Não. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. E ele fala a razão por que esse fato era importante para ele. Ele diz o seguinte, eu não teria reconhecido. Deixa eu dar uma pausa aqui e contar para você um negócio. João Batista, ele era aparentado com Jesus. As mães deles eram parentes. A mãe de João Batista, deixa eu olhar para o auditório aqui, tem que olhar até para a câmera para poder ver. Era uma véia. Que não podia ter filho. O pai dele já não podia ter filho. João Batista, ele nasce de uma forma meio que miraculosa. Um anjo aparece para o pai dele lá, o velhinho nem acreditou. E o anjo falou, porque você não acreditou, você vai ficar mudo, até o menino nascer. E acontece exatamente assim a história. Mas quando Maria, a mãe de Jesus, se descobre grávida pelo Espírito Santo, ela resolve visitar Isabel, que era mãe de João Batista. E quando ela chega lá, o menino na barriga de Isabel se movimenta, fica alegre, as duas percebem que aquilo era uma coisa de Deus. A Bíblia não conta isso. Aliás, a Bíblia não conta para a gente muita história a respeito da infância de Jesus. Mas os caras eram parentados, meio primo. Muito provavelmente se encontraram alguma época na infância. Mas eu não posso dizer isso para vocês, porque a Bíblia não conta isso. Mas sabe o que João fala? Eu não teria reconhecido. Espera aí. O cara é seu parente, você não vai reconhecer? Talvez ele esteja dizendo o seguinte, eu não o teria reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Afinal de contas, ele é meu primo. Não pode ser coisa boa. Meu primo. Parente. Parente nunca é coisa boa, né? É meu parente. Aí olha o que João fala, se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, olha porque que a informação que ele fala antes é importante, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele sobre quem você o quê? Você vê, o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele fala, eu não teria reconhecido, só reconheci por causa disso, porque me deram essa informação. O verso 34, ele fala o seguinte, eu vi. Ele continua dizendo, e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista tinha alguns discípulos.
E os discípulos dele estavam ali na volta. Aliás, a expectativa para todos nós é que a sua experiência com Jesus precisa ser marcante ao ponto de não te deixar com dúvida. O que você viu de Jesus? O que você viu de Jesus que te leva a crer? O que você viu? Qual foi a sua experiência com Ele? O quanto que as suas mãos apalparam? Qual a realidade da sua fé? Sabe por causa de quê? Que quando a gente não vê, quando a gente não sente, a gente fica meio duvidando. Qualquer coisa que falar para a gente vai ficar assim, é verdade, né? Sair, você vai para outros lados. Sua mente viaja. Mas alguma coisa que você viu, aquilo que você experimentou, ninguém tira de você. Isso é importante para a gente. Nós temos crianças, e um monte delas. Aliás, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus mandou a gente salvar a vida, a gente não é fazer vida não, o tanto de vida, né? A gente tem um monte de crianças. Se nós ensinarmos para essas crianças a palavra de Deus, eles vão ver Jesus, eles vão sentir Jesus, eles vão ter experiência com Jesus e não vai ter nada e nem ninguém que vai desviá-los, porque eles vão dizer, eu vi, essa é minha experiência. Essa precisa ser a sua experiência. Porque só você tendo a experiência, você vai passar essa experiência com convicção. Amém, queridos? Amém? Amém? João está lá com seus discípulos, João Batista, na beira do Rio Jordão, batizando. Ele fala aquela expressão que ele viu o Cordeiro de Deus quando Jesus foi para ser batizado com ele. Mas no dia seguinte, Jesus passa por lá de novo, João vê outra vez, fala, Cordeiro de Deus, rodando lá. E alguns dos discípulos de João Batista vão atrás de Jesus. 2 deles vão atrás de Jesus. E quando Jesus percebe que os discípulos estão andando atrás deles, os rapazes estão andando atrás deles, Jesus pergunta para eles, o que vocês estão querendo? O que está pegando? Se fosse lá no Espírito Santo, de onde eu venho, né? O que vocês estão querendo? O que vocês estão querendo? E os discípulos, talvez, eles devem ter ficado assim, surpresos, sem saber o que dizer. E a pergunta que eles fazem para eles, o mestre, onde é que você mora? onde é que você está hospedado? Diz a Nova Versão Internacional. E sabe o que Jesus fala? O que Jesus responde e diz o seguinte, venham e verão. Está curioso? Vem e você vai saber, você vai conhecer. Os discípulos vão, eles passam aquele restante do dia com Jesus e a coisa é impactante. A coisa é impactante. Um dos discípulos, aliás, o texto diz o seguinte, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. A gente vai descobrir, quando a gente continua lendo o livro, entender alguma coisa a respeito de João, que escreve esse livro, que o segundo discípulo era João mesmo. Mas tem uma característica de João nos seus escritos, de uma forma muito especial nesse escrito do Evangelho. Em nenhum lugar ele menciona o nome dele. Ele sempre fala, o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, ele não fala o nome dele. E ele não fala também o nome da mãe de Jesus, o que é curioso. Mas André era um dos que havia escutado o que João falava e tinha seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E olha o que ele disse. Achamos o Messias, ou seja, o Cristo. Achamos. André é o primeiro missionário. Ele sai e diz, nós encontramos o Messias. A promessa de Deus se cumpriu diante dos olhos daqueles discípulos. Aquilo que nós esperávamos, quem nós esperávamos, chegou. Nós achamos o Messias. Isso tudo porque eles passaram a tarde com Jesus. Eles passaram o restante da tarde com Jesus. André sai dali empolgado e ele diz, nós achamos o Messias. O dia passa, Jesus encontra um outro rapaz, o nome desse outro rapaz era Filipe, esses são os meus discípulos, encontra esse Filipe, e Filipe fica empolgado também com aquilo que ele viu. Olha o que acontece com as pessoas quando elas têm um encontro com Jesus, elas ficam empolgadas. Elas ficam empolgadas, elas querem que os amigos delas também conheçam e tenham o mesmo encontro que eles tiveram com Jesus. Esse Filipe se torna também o próximo missionário. E, aliás, esse próximo verso é até interessante, que diz o seguinte, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, olha o que ele fala, que ele diz o quê? Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José.
Isso tudo porque eles passaram uns momentos com Jesus. Aí olha o que Natanael pergunta para ele. Nazaré? Nazaré? Aí vem a cereja no topo do bolo. Olha o que ele fala. Pode vir alguma coisa boa de lá? O Messias veio de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Olha o que Filipe fala então com Natanael. Venha e veja. Se você vir, a sua expectativa a respeito de Jesus vai ser transformada. Se você tiver o encontro com Ele, se você for onde Ele está, se você escutá-lo, a sua experiência vai ser diferente. A sua impressão vai ser diferente. Natanael vai. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala com ele assim, isso aí está um verdadeiro israelita em quem não tem engano algum. E Natanael se espanta e fala com Jesus assim, mas de onde é que você me conhece? E Jesus fala com ele, Natanael, eu te vi antes de Filipe te chamar, quando você estava lá debaixo daquela árvore. E Natanael toma um susto, porque foi exatamente assim que ele estava debaixo de uma árvore, uma figueira, e Natanael então clama, mestre, Senhor, tarará. Ele faz toda uma coisa, e Jesus fala com ele, você está crendo só porque eu te falei que eu te vi debaixo da árvore? Ele vem e fala, você verá coisas muito, muito maiores do que essas. Você verá coisas muito maiores do que essa. Eu sempre faço uma pergunta. E a minha pergunta é, o meu testemunho é convincente ao ponto de os meus amigos quererem saber quem é Jesus? E eu queria que você se fizesse essa pergunta. O meu testemunho é convincente ao ponto de os meus amigos quererem saber quem é Jesus? Quem que esse cara encontrou? O que impactou a vida dele ou dela? Tanto assim, tanto assim. Um dos pensamentos que eu tenho a respeito de mim mesmo, a respeito da igreja onde eu sirvo e das pessoas com quem eu sirvo, é sempre isso. A gente coloca nomes nas portas das igrejas, a gente coloca nomes naquilo que a gente crê, e às vezes as pessoas perguntam para mim, tipo assim, a sua igreja é uma igreja tradicional? E eu falo, não é não, porque quando a gente fala que a igreja da gente é uma igreja de um certo aspecto, tem um monte de outras coisas que vêm com esse aspecto que a gente está dizendo, e honestamente, tem um monte de coisas que acontecem nas igrejas que a gente chama de tradicionais, que pessoalmente, mas isso aí não é muito Bíblia, não é muita coisa que a gente gosta, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente faz. E algum outro pergunta, a sua igreja é uma igreja pentecostal? Eu falo, não, porque quando a gente fala isso, tem um monte de outras coisas que vêm, que também não são necessariamente Bíblia, né? Às vezes até falta de entendimento, um monte de coisa que a gente faz, mas a minha igreja, e eu, sou alguém que tive um encontro real com Jesus. E alguém fala, mas que igreja que é essa? Você vai precisar responder. Vem e verão. Que encontro que você teve? Quem foi que você vai ter que dizer, venham e verão? Porque foram essas respostas que os discípulos disseram, foi isso que Jesus falou, porque quando nós temos um encontro real com Jesus, quando nós temos um encontro de fato com Jesus, vai ser um encontro que vai impactar as nossas vidas, e não tem nome, não tem placa, não tem nada que vai se colocar na porta de uma igreja, na sua própria vida, que vai descrever o seu relacionamento com Jesus, a não ser dizer, eu vi. Eu experimentei, eu estava lá, Jesus fez isso comigo, não foi a placa que está na minha igreja, não é o nome que eu carrego, eu experimentei. Isso é importante para nós, porque quando nós tivermos essa convicção, quando nós tivermos essa experiência, o que João fala, é a experiência que ele tem, a mesma experiência que nós vamos relatar. O que eu vi, os outros discípulos falam isso também, parte dos outros apóstolos falam isso, o apóstolo Paulo fala disso, quando ele está junto e está ensinando, está coordenando, como é que a gente deve celebrar a ceia do Senhor, ele fala isso, o que nós vimos e ouvimos é o que nós anunciamos, o que eu vi e ouvi é o que eu anuncio, é a minha experiência,
Eu não conto isso porque alguém contou para mim, não. É a minha experiência. E a pergunta da vez se torna para todos nós: qual é a sua experiência? O que você viu? O que você viu? O que você viu? O que te impactou? O que causou na sua vida uma impressão de Jesus que mesmo depois, no caso de João, talvez de 70 anos, 80 anos, ele não esqueceu. O que era promessa se cumpriu. O que era palavra se tornou carne. O que era só uma fala se tornou carne. E morou na beira da gente. Habitou entre nós. E nós, ele não está falando de nós aqui não, ele está falando de nós lá, eles. Nós vimos a sua glória, os discípulos, ele estava junto, eu estava lá, nós vimos a sua glória, mas nós aqui, nós precisamos ver essa glória de Jesus, amém? Amém? Você já viu a glória de Jesus? Amém? Porque é esse impacto na nossa vida que vai te fazer viver sabendo exatamente que eu tive o encontro real com Jesus. E nada e nem ninguém vai desviar a sua cabeça para qualquer uma outra coisa, porque você fala, não, eu experimentei. Essa é a minha experiência. Porque quando a experiência foi a experiência dos nossos pais, foi a experiência dos nossos amigos, foi a experiência dos líderes da igreja, essas experiências vão se passar. Porque são experiências dos outros. As suas próprias experiências, sejam elas boas ou ruins. Eu tenho um monte de coisa, eu acredito que você também tenha. E se você não tiver, por favor, diga que você tem, senão eu vou me sentir mal. Um monte de experiência na vida a gente tem, que algumas a gente até gostaria que elas apagassem. A gente já fez coisas, fez escolhas, já falou coisas, teve atitudes, que quando a gente lembra, fala, que vergonha. Eu poderia ter optado por fazer diferente, por falar diferente, por agir de outra forma, mas são as suas próprias experiências. As pessoas podem até falar o contrário. Não é bem assim não foi, mas você sabe o que você fez, você sabe o que você falou, você sabe a impressão que teve, e você sabe exatamente o que você queria que acontecesse, e aquilo vai estar impregnado na sua mente, e a sua experiência, ninguém vai roubá-la de você, seja ela boa ou seja ela ruim. Embora a gente tenta tirar, e a gente faz terapias para tirar um tanto de coisa ruim que tem de experiência, mas por que quando a gente tem essas experiências ruins, elas continuam te perseguindo? Elas te perseguem no seu sono, elas te perseguem quando você está acordado, elas te perseguem quando você sente um cheiro específico, elas te perseguem quando você vai a algum lugar, elas te perseguem quando você escuta uma música, porque as coisas têm esse poder com a gente. Você escuta uma música, você lembra de histórias, você lembra de situações, você sente um cheiro específico, você lembra de história, você lembra de situações, e eu pergunto para você, que cheiro e que música dispara dentro de você a experiência que você teve com Jesus Cristo? Que cheiro e que história te faz saber que você teve um encontro com aquele que era só uma promessa, mas que habitou entre nós. É que veio para você ver essa glória. E é o fato de encontrar com Jesus que vai te fazer crer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos caminhando, né, no momento que a gente chama de Páscoa. E essa mensagem se torna mais real ainda, nesses momentos. Se torna mais empolgante nesses momentos, de saber que eu não tinha esse privilégio, não tinha e continuo não tendo esse direito. Mas o que era a palavra se fez carne, habitou aqui entre nós, para que eu e você pudéssemos ver a glória dele. E assim como Jesus falou com Natanael, ele fala para cada um de nós: vocês vão ver coisas ainda muito maiores do que essas. Coisas ainda muito maiores do que essas. E vocês vendo, vocês vão crer. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor mais uma vez.